Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos botar mais um episódio aqui no Bacana Podcast, tá? Vou começar falando do nosso parceiro da gráfica The Gift, lá do Paraná, tá nessa caminhada junto com a gente aí. Um parceiro muito bacana, o Neto. Vou deixar na descrição aqui do link do Instagram deles, vocês entrarem em contato com eles. Eles trabalham, galera, com todo tipo de brinde, de presente. Você quer presentear o seu pai, a sua mãe, um presente de aniversário para o seu filho. Eles têm esses copos que ele é térmico, tanto gelado que por quente também, tá bom, galera? Tem outros modelos de garrafa, tem caneta, tem caderninho, agenda, tem chaveiro, tudo que vocês possam imaginar, a gráfica The Gift, ela pode fornecer para vocês, tá bom? Galera, vou apresentar para vocês hoje o nosso amigo Gustavo Amaral, tá? O cara tem uma história muito bacana para contar, galera, e eu quis trazer ele aqui para contar um pouquinho da história de vida dele, para vocês conhecerem ele, falou? Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa, cara. Muito obrigado aí por aceitar o meu convite, tá? Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho de você, então fica à vontade aí. Show de bola, irmão. Valeu, Fabrício, bacana. Obrigado pelo convite. É sempre bom, né, estar contando um pouquinho da minha história. O pessoal gosta muito de escutar as histórias que eu tenho. Tem um pouquinho de conhecimento para passar pro pessoal aí. Isso é bom, né, cara? Vou começar falando, Gustavo, que você contou um pouco do... A gente estava conversando ali um pouco antes, né? Você contou para mim que você vem do interior, não é isso? Isso. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Dá para perceber um pouco pelo meu sotaque. Eu nasci em Santa Cruz do Sul, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E lá já é uma cidade pequena. E eu ainda fui criado no interior, ou seja, na roça. Fui criado numa fazenda. Meus pais compraram um sítiozinho no interior. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. E lá eu me criei até meus 18 anos. Trabalhei na roça desde moleque. Estudava lá também no interior. Lá na época não existia ônibus escolar, ia a pé até o colégio. Então essa foi a minha rotina na minha infância e adolescência. Trabalhar na roça, no interior, não é fácil, né, cara? E vocês cultivavam o que ali no sítio do teu pai? Bom, a gente cultivou diversos tipos de coisas. Teve uma época que meu pai criava gado. Depois meu pai resolveu trocar para criação de porcos, plantação de milho. E teve até uma época que a gente abriu para turismo. Fez uma área de camping, pesca e pague. Tipo um turismo rural mesmo, assim. Ah, legal. E aí foi uma época que até meu pai conseguiu se estabilizar um pouco financeiramente. E aí foi que a gente deixou de lado um pouco o trabalho árduo, né, da fazenda, de cuidar dos bichos e tal, aquele trabalho duro, para ficar nessa parte mais tranquila, que era só administrar, deixar o sítio bonito para a chegada dos turistas. Era só você de filho ou tem irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, que é 9 anos mais velho que eu, só que ele saiu de casa. Quando ele fez mais ou menos 18, 19 anos, ele saiu de casa. E aí eu acabei ficando sozinho, só eu e meus pais. Entendi. Pô, você falou que para você estudar tinha que ir a pé, né? Que não tinha ônibus, condução. Antigamente era mais complicado, né, cara? Era. E você andava quanto tempo para chegar até a escola? Quanto tempo não? A distância que você anda, sabe mais ou menos? Sei, a distância era 3 quilômetros. Só que eu era moleque, nossa, né? Mano, 3 quilômetros é coisa pra cacete. Perninha curta. Aí eu demorava de 40 a 1 hora pra chegar no colégio. E aí no inverno, Rio Grande do Sul, frio, aula de manhã, saía de manhã tudo congelado, né? Temperatura abaixo de 0, frio. E aí eu tinha que descer. O sítio do meu pai ficava numa elevação e eu tinha que descer até o vilarejo. E aí ia caminhando até lá embaixo na escola, no frio, no inverno. Estudava e depois subia. Só que daí quando subia já era meio-dia, já era o calor, sol a pino. Aí tinha que subir quase 2 quilômetros de uma ladeira íngreme assim. E aí chegava em casa já extenuado, suando. Aí eu almoçava e à tarde ia pro trabalho na fazenda. Ajudando teu pai no sítio. Né? Isso aí. E essa mudança que você teve, né? Que começar falando da tua história a respeito da tua parte militar. Uhum. Você, né? Foi lá, se alistou. Como é que foi essa fase? Você sair assim da tua vida... Porque a vida, vamos dizer, a vida no campo, assim, no interior, é mais tranquila, né?
E você ir para um quartel, assim, muitas regras, sim. aquela coisa de patente. Sim, eu não tinha a vida no campo, ela é tranquila porque você não tem muitos chefes, né? Mas você tem muito trabalho, então você tem muita coisa para fazer. Você tem essas atribuições, você tem que acordar cedo, você tem que tratar os animais, você tem os períodos de colheita, de plantio e tal. Tem uma disciplina já ali, você tem que fazer o trabalho. É claro que eu não tinha essa liderança lá. Quem mandava o trabalho ou não eram meus pais. Só que daí, com 18 anos, tem aquelas propagandas que tinha na época, né? Que passava na TV. Aliste-se no Exército Brasileiro, venha sentir emoções fortes. Aí apareciam os caras saltando de paraquedas, os caras subindo montanha, andando de moto, andando de tanque, dando tiro com bazuca e um monte de coisa. Aí a galera do meu ano ali, a galera que estudava. Só mostra comigo, a parte boa, né? A parte só legal, mostra a parte né? boa. Só mostra a parte boa. Aí você olha assim, nossa, cara, parece legal, parece filme do Rambo, né? É isso que eu quero pra mim, pô. É isso que eu quero pra mim, filme do Rambo. E aí dá aquela pulguinha atrás da orelha. Cara, seria legal trabalhar com isso. Só que daí vinha as outras histórias por trás. Galera que já tinha servido um ano antes. Eu tinha um primo que era 1 ou 2 anos mais velho, já tinha servido no ano anterior. E aí ele contava as histórias. Cara, não é bem assim, não. Eu não vi helicóptero nenhum, não tem salto de paraquedas nenhum. É muito trabalho. A realidade é outra, né? É muita faxina, é muito sofrimento. Você não dorme, você tem muita hierarquia. Mas eu falei, tá bom, vamos lá. Só que daí eu já tava meio que acomodado nessa vida da fazenda, né? O ser humano, ele tem o triste hábito de se adaptar a qualquer situação. Então ele pode se adaptar ao ruim como ele pode se adaptar ao bom. E eu me adaptei àquele trabalho, já estava meio que na zona de conforto, vamos dizer assim, apesar de não estar confortável. E aí eu já não queria mais servir quartel, eu queria ficar na fazenda. Mas a mão peluda do exército, que a gente chama, ela não escolhe, né? O exército, principalmente na minha cidade, entrava um efetivo, devia ser de umas 500 jovens só na minha cidade. Então, e o alistamento, muita gente escapa porque tem problema físico, sim, é filho único, já é pai de não sei quantos. Então, aí eu me enquadrava no pessoal que iria servir o serviço militar obrigatório. E eu acabei com 18 anos entrando no exército. E aí eu vi que ali o trabalho, ele era mais... Apesar de ter muita hierarquia, disciplina, ter a sugação, ter que correr, atividade física, hierarquia, aquela gritaria, aquelas ordens, aqueles exercícios básicos de campo, de você ficar muitas noites sem dormir, exercício, tiro, aquela doutrina militar que a gente conhece, aquilo para mim era fácil. Para mim, eu me adaptei muito bem àquilo. Eu achava aquilo mais tranquilo do que voltar para a fazenda, acordar cedo, quebrar pedra e tratar bicho e etc. E eu falei, cara, é legal isso aqui. Para mim, isso aqui atende é melhor que eu voltar para a roça. Só que, claro, eu entrei como soldado, mas eu não queria ficar soldado. Eu via que existiam patentes superior a mim. Tinha o tenente, tinha o capitão, tinha o sargento. E aí, uma vez lá dentro, eu perguntei, como é que eu faço para me tornar o senhor sargento? Chegava pro sargento com toda a educação, e aí ele falava, soldado, você vai ter que estudar muito, tem que fazer prova, não sei o quê, você vai ter que fazer um curso muito mais difícil que esse lá em Minas e não sei o quê. Já chega te desanimando, já desanimando, né? Que não é fácil, é um concurso a nível nacional, com tantos mil inscritos e só passa tantos, é muito difícil, você tem que estudar muito. Eu falei, tá bom, tem que estudar muito? O que cai? Cai isso e aquilo, beleza. Aí pedi ajuda pra minha mãe, que era professora de química, e aí ela pegou os livros numa biblioteca lá do que caía. E eu devorei os livros, cara. Eu tinha um ensino ruim, né? Eu estudei no interior, numa escola que não era muito boa, não era colégio privado, era colégio público. E a gente sabe qual é a condição do nosso ensino público do nosso país, não é dos melhores. Então eu tive que correr atrás para estar no nível das pessoas que passavam no concurso. E eu passei. Passei de primeira e virei sargento de carreira. Aí no ano seguinte que eu saí como soldado, eu entrei de novo no exército como aluno. E aí eu fiquei 1 ano e meio em formação até me tornar sargento, e aí eu consegui voltar para o mesmo batalhão que eu estava. Aí eu me tornei sargento de carreira. Pô, é uma trajetória bacana, né, cara? Bacana. Um cara que sai da roça ali, as pessoas já falam assim, pô, o cara vem da roça, não tem muito futuro, não. Mas quem faz o futuro é ele, né, irmão? Exatamente. Mas você falou que não tinha muito ensino, não tinha muita instrução, mas, pô, você viu um objetivo, né, que entrou na carreira militar e tu queria ser sargento, pô. Sim.
E o cara te falou, tentou te desanimar ali, né, cara? Que é aquilo, né? Pra te dar apoio, pra te dar força, são poucos, né? Poucos. Mas pra te desanimar, tem muitos, né, irmão? Tanto os sargentos desanimavam, que falavam que era muito difícil, e os pares, né, também, os soldados. Falava, nunca ninguém passou aqui na cidade, muita gente já tentou, teve um cabo lá que já tá 7 anos tentando e nunca passou. Então todo mundo te desanima, só que quando você tem uma mentalidade que você sabe que você vai conseguir, você cara, só vai cair isso, eu já sei, vai cair isso e isso, não tem como cair nada diferente disso. Se falou que vai cair matemática e português, vai cair matemática e português, pô. Não vai cair física quântica, vai cair matemática e português. Então eu sabia que eu tinha desde cedo eu tinha essa facilidade de aprender fácil. Quando eu sempre tinha um estudo deficitário no colégio, mas quando eu era colocado à prova, quando uma professora já me chamava de limitado, você é limitado. Eu falei, é? Então peraí. Aí quando eu era desafiado... Era um desafio. Era um desafio, eu estudava e eu tirava 10. Então eu sabia que eu tinha esse potencial, que eu estudava, eu era muito preguiçoso também. Então se era só os 5 para passar, eu só tirava 5. Para que eu vou tirar 6 ou 10 se passa com o mesmo 5? Então eu sempre fui tirando 5. Mas quando eu era desafiado, eu falei, sou limitado. Então eu tirava 10. E aí aquilo ali para mim foi um desafio. Eu falei, não vou conseguir. E aí eu fiz e passei. E aí eu segui uma carreira no exército de 10 anos. 10 anos... 3, aí eu fiquei 2 como aluno, 1 como soldado, 2 deles eu fiquei lá no Rio Grande do Sul, de volta no mesmo quartel, na mesma cidade que eu tava, que era Santa Cruz do Sul, lá no mesmo lugar da roça que eu nasci. Só que eu morava na roça dessa cidade de Santa Cruz do Sul. Depois que eu virei militar, eu me mudei pro centro. Só que eu ainda não estava gostando. Aí eu achava aquilo muito pouco, uma cidade muito pequena. E aí, por influência de alguns colegas militares, eu resolvi buscar novos ares. E aí, para isso, eu queria vir para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro fica a tropa paraquedista, que é uma tropa de operações especiais do Exército. E aí eu me informei na época de novo, perguntei o que eu tenho que fazer para virar paraquedista e ir lá para o Rio de Janeiro e ser uma tropa especial. Mas tu veio como sargento. Não, eu já era sargento e eu iria me aposentar como sargento pro resto da vida. A carreira, você vai sendo promovido com o tempo, você entra como 3º sargento, vai para 2º sargento, 1º sargento. Essa carreira já estava definida pro resto da vida. Só que ser paraquedista, aí eu tinha que fazer um curso. Aí mais uma vez falaram, é um curso muito difícil, não vai dar. Eu estava acima do peso, realmente. Eu devia ter uns 10 a 15 quilos mais que hoje. E as pessoas falaram, cara, é um curso que exige muito do preparo físico, e realmente é até hoje. O curso básico paraquedista aqui no Rio de Janeiro é um dos cursos que existe mais o físico do militar. Então eu tive que perder peso, eu tive que entrar numa dieta, eu tive que fazer fortalecimento, eu fui pra academia, malhei, tive que malhar braço para subir na pista de corda, eu tive que malhar joelho para aguentar os exercícios e tal, para concluir o curso com êxito e virar paraquedista. E aí, uma vez que eu me concluí o curso paraquedista, aí sim eu seria movimentado lá do Rio Grande do Sul para cá. E aqui eu iria servir ainda como tu fez toda essa preparação lá no sul ainda, né? Isso. Contra tudo e contra todos de novo. Todo mundo falando, não adianta treinar, não vai fazer, não vai conseguir. E vamos de novo. E aí lá eu me matriculei no curso para vir cursar aqui. Sim. Aí eu treinei lá para chegar aqui em condições para poder passar. Que a prova foi aqui no Rio. Ele tem um teste para entrar. Ela tem um teste lá, para você, se você se enquadra dentro dos parâmetros físicos, tantas barras, corrida em tanto tempo e tal, passei. Aí chega aqui e você faz o mesmo teste para ver se você entrou. Aí você passa 3 semanas fazendo atividade física e daí tem outro teste físico. Também com nível elevado, com pista de corda, com abdominal, com flexão, com barra. E aí você faz o teste. Aí se você passar, você segue para a segunda parte do curso, que aí sim é a técnica. É dividido em 2 etapas. É dividido em 2 etapas. A parte física, para você ver se você aguenta o preparo físico. E a segunda parte é a parte técnica. E daí você vai aprender as táticas como saltar de paraquedas. Que o salto de paraquedas militar, ele é diferente do salto civil. Que não é aquele que você vê no filme, que o cara salta do avião e cai. A hora que ele quiser, ele abre o paraquedas e cai bonitinho, tranquilinho. Não é assim. O salto militar é diferente. E o avião passa numa altura mais baixa, porque é um salto de guerra. Então ele tem que ser bem baixo. O paraquedista ele fica muito pouco tempo suspenso, caindo, para dar menos chance do inimigo abater ele. Então o avião passa ele muito baixo.
E aí ele passa muito baixo e salta todo mundo de uma vez. Todo o avião descarrega. E aí ele cai e o paraquedas ele é menor e ele é preso no avião. É um salto semiautomático. Quando você sai do avião, a sua fita estica e seu paraquedas abre automaticamente. Você já sai do avião, ele já abre. Você não precisa abrir ele. Não é você que abre paraquedas. É você que engancha lá dentro e ele abre automaticamente. E aí ele cai muito rápido e você tem que fazer um procedimento na hora de cair no chão para não quebrar suas pernas. Que você não cai em pé, bonitinho, igual o salto livre, não. Vem na velocidade. Ele vem na velocidade, você ainda tá com mochila, com fuzil, com um monte de coisa, capacete. Então você tem que cair e fazer um rolamento para amortecer a sua queda, porque se você cair em pé, você quebra as pernas. Então tudo isso é treinado durante essa parte técnica do curso. Então se você sobreviveu aos testes, se você sobreviveu à parte de teste de pauleira física, se você sobreviveu ao outro teste, se você sobreviveu à parte técnica, ainda assim tem 5 saltos que você tem que concluir inteiro, sem se quebrar, para poder concluir o curso. São 5 saltos que tu tem que fazer. Sim. Perfeito, né? Na verdade, dos 5, você se forma com 3. Você dá 5 saltos se você conseguir, mas se você conseguir completar 3, você conclui o curso. Se você se quebrou no primeiro salto, você é desligado do curso e você vai ter que voltar o outro ano e fazer tudo de novo. Caraca, aí toda a dedicação foi perdida ali, né? Errar um saltozinho. Exatamente. Mas como é que é lá o... Tu já teve alguma preparação assim em aeronave ou não? Foi a primeira vez, tua experiência com... Foi a primeira vez. Tirando os aviões, os voos comercial que tu sobe lá no voo da Gol e desce, foi a primeira experiência, assim, de salto de paraquedas, foi ali. Foi de boa pra saltar? Não. O primeiro é o desespero total, assim. Porque não é igual avião a jato que a gente vê aí, que a gente vai, vou lá pro Rio Grande do Sul de avião. Não é. É um avião antigo, na época, né? Agora tem um voo novo, um avião novo, que é a jato, que ele é mais silencioso, mas na minha época a gente saltava com Hércules, que é um avião muito antigo, que ele foi desenhado lá por 1950. Então ele é barulhento, ele é grandão, cheira querosene lá dentro. Então quando você entra lá dentro já é aquela barulheira, aquela bateção de parafuso batendo, tremendo tudo. E aí aquele cheiro de querosene, e aí ele chega na cabeceira da pista e ele freia e acelera. E ele começa a tremer. Até que o piloto lá solta o freio e ele vai. E aí dá aquele puxão pra trás assim. E aí vai. E aí você pensa que aquele negócio pesado não vai decolar. E ele vai. Quando vê aquele monstro gigante pesado começa a subir. E aí você naquele cagaço. Primeira vez que você tá voando num avião daqueles, aquela sensação que você já tá ali, você já vestiu paraquedas, você sabe que daqui a pouco você vai se jogar lá fora. É uma coisa que você quer muito, você quer saltar de paraquedas, mas ali... E aí hoje em dia eu dou palestra de inteligência emocional e eu falo que ali o emocional toma conta. Ali você pensa, a sua mente, ela começa a te trazer um monte de coisa. Você começa a pensar, cara, o seu paraquedas não vai abrir, esse avião vai cair, alguma coisa vai acontecer, eu vou desmaiar. Então você começa a pensar coisas irracionais. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Essa é a maior pensamento. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu dei meu nome? Só que daí, nessa parte que eu te falei do treinamento técnico, você faz tantas vezes em solo, a gente faz com um avião simulado, né? Uma carcaça de avião no chão. Então a gente treina tantas vezes, que a gente cria uma memória muscular. Então todos os movimentos que a gente faz lá em cima, de levantar, de verificar equipamento, enganchar, que você tem que enganchar o seu paraquedas no cabo de aço dentro para ele abrir. Claro que tem o mestre salto que ele verifica tudo isso, mas esses movimentos, esse balé de gancho que a gente chama, tudo isso a gente treinou tantas e tantas vezes em solo, que quando a gente chega lá, mesmo nervoso, o movimento ele sai. E se por um motivo não sair, vai ter lá um sargento experiente, um mestre salto, que ele vai fiscalizar e vai... Até que a porta abre. Aí no meio do voo lá, ele atinge a reta, que é onde a gente vai saltar. E aí o mecânico de voo da aeronáutica, ele abre a porta lateral do avião. Tem outros aviões que saltam por trás, mas esse meu primeiro salto foi numa porta lateral. Então quando abre a porta, começa a entrar um vento, o barulho aumenta muito mais. E aí sim o cagaço vem à tona. Aí você, cara, é agora, vai. E aí todo mundo se levanta e você vai... em frangalhos, tremendo as pernas, porque é o primeiro salto, né? Você nunca fez aquilo, você fica nervoso, você
1000 coisas passam na tua cabeça. Só que você já tá no automático, você já tá fazendo os movimentos. E até que você recebe o comando lá em cima do mestre salto e vai. O comando é já, a porta já. Então a gente vai pra porta, fica numa fileira de vários paraquedistas e até que finalmente dá o já e a gente sai, um atrás do outro. E quando vê você, num piscar de olhos, assim, em segundos, você saiu do avião, o seu paraquedas abriu e aquela sensação de medo, de desespero, ela é substituída por uma euforia. Você fica assim, contemplando, tudo fica em silêncio na hora, porque o avião barulhento já foi. Já foi embora. E aí você tá no céu, planando, no meio das nuvens, naquele silêncio. E aí você começa, cara, saltei de paraquedas, que legal, tô voando, tô caindo devagarinho. Você fica eufórico, feliz. Só que daí é o outro lado da inteligência emocional que eu abordo também. Lá em cima, o que te paralisou foi o medo. Ou poderia te paralisar era o medo. E agora o que te pode causar afobação é a euforia, é a alegria, né? Só que você tem que continuar fazendo o procedimento para você não quebrar as pernas. Então você tem que voltar ao seu centro e... Caraca, tô eufórico, beleza, mas eu tenho que prosseguir aqui. Eu tenho que fazer o procedimento de rolagem para não quebrar minhas pernas. Então, aí você, volta pro centro, tá chegando o chão perto, e aí você faz o rolamento. E aí sim, o salto tá finalizado, você dobra o paraquedas e bora pro segundo salto. Lá em cima dá para desistir ou não? Dá. Chega na hora aí de pular, o cara não quer ir, travou. Cara, assim, é que depende, né? Porque é uma fileira de vários paraquedistas. Se você é o último lá atrás e você desistir, não vai acontecer nada. Você é o último e não vai ter ninguém para te empurrar. Porque os cabos o cabo de aço ele passa, é o mesmo, e cada gancho ele fica enganchado um atrás do outro. Então, se o do meio desistir, o outro vai empurrar ele para fora. É claro que ele pode dar uma de gato lá e querer se agarrar, mas daí automaticamente o sargento experiente lá em cima, que já tem mais de 200 saltos, e é o mestre salto do avião, ele vai ver aquilo e para a segurança de todo o avião e dos outros paraquedistas, ele vai tirar o cara dali. Meu irmão, tá com nervoso, não vai saltar. E ali ele é desligado do curso. É porque, irmão, deve dar uma tensão do cacete. Dá uma tensão antes e uma adrenalina tu vê depois. ali, porque tu consegue... Chega perto da porta, tu consegue ver tudo lá embaixo, não vê não? Consegue. O primeiro cara, ali ele tá na porta, ele consegue ver lá embaixo. Pô, o primeiro é o mais azarão, né? É o mais azarão. Depois, quando a gente salta muitas vezes, que nem eu tenho mais de 60 saltos, depois você quer ficar ali na frente, né? Que você quer ver. Depois eu virei mestre salto também, eu fiz o curso de mestre salto, você fica ali na porta, botando a cara pra fora, pra você ver onde você vai largar a equipe. Onde você vai lançar a equipe. É, porque tem uma posição correta pra saltar. Tem a posição correta, tem um lugar correto, né? Você é o mestre salto que olha lá pra baixo e vê o local específico no solo e fala, é aqui. E aí ele lança a equipe, pode ir. E aí lá da porta você vê tudo. Ali na Vila Militar você vê Marechal Hermes, então, você vê Realengo. Isso que eu ia te perguntar, esse quartel que você serviu como paraquedista foi aqui na Vila Militar, né? Isso. Porque eu sou de Bangu, né, cara? Uhum. Bangu é próximo da Vila Militar. Passa em cima. Então a gente via muito esses aviões passando assim. Sim. Quando a gente era mais novo, mais moleque, né? E a gente via, os paraquedistas vai saltar. A galera tudo corria pra rua. Pra ver. Porque dava pra ver, né? Sim, dá pra ver. Até hoje dá pra ver. Quem é da região de Marechal, Realengo, Bangu, consegue ver o avião sobrevoando lá e saltando. É, porque é tudo... Vila Militar praticamente do lado ali, pô. Realengo, Padre Miguel, é tudo do lado ali, próximo da Vila Militar. Sim. Pô, e o avião, como você falou, é grande pra cacete. Só que a gente via distante, né? Sim. Aqueles pontinhozinhos, mas sabia que era do paraquedista, né? Porque, assim, eu te perguntei a respeito se dá pra desistir, porque a galera fala muito, chega lá em cima, se não pular, pô, te joga. Pô, não existe isso, né? A galera fala mais pra botar medo, né? Não, assim... Pra dar uma zoada, né? Depende, assim, porque se o mestre salto no avião, ele vai julgar na hora o que vai ser melhor. É melhor empurrar o cara e o cara sair pra não comprometer o resto da equipe, ou porque, por exemplo, o avião ele tem um time para passar e largar. Se passar daquilo ali, não pode largar mais. Tem uma luz lá que fica a luz verde. A luz verde é o piloto que fala, a partir desse momento que a luz está verde, está autorizado para sair. Quando a luz troca para vermelha, ninguém mais pode sair. Então, já aconteceu, o cara travar na porta e aí o mestre salto esbarra. Fala, não vai sair mais ninguém. Vai sair na outra passagem. O avião vai dar outra volta. Só que daí aquele cara que embarreirou, das duas uma, ele vai lá pro fim da fila e aí ele tenta de novo. Ou, meu irmão, ele tá desligado do curso e não vai... Não foi eliminado, né? Foi eliminado, não vai fazer, não tem coragem. E você ficou quanto tempo na
na Brigada de Paraquedista? Eu fiquei 5 anos na Brigada Paraquedista. Eu concluí o curso em 2010. No ano seguinte, 2011, eu já fui movimentado para cá. E aí, como eu entrei em forma, por causa do curso, eu comecei a praticar um esporte também, que se chama corrida de orientação. E que é uma corrida que você... É igual a uma corrida normal, só que ela é dentro do mato. Você pega um mapa e tem que percorrer um percurso pré-definido. Todo mundo percorre o mesmo percurso. Quem faz em menos tempo ganha. É um esporte militar. Ele surgiu dentro do meio militar e hoje ele é praticado maioria por militares. E o trajeto não é marcado, se baseia só pelo mapa? Só pelo mapa, mas você tem que passar pelos checkpoints, que tá no mapa, e no terreno tem umas bandeirolas. É umas bandeirolas laranja, você passa lá, passei pelo ponto 1, agora eu vou pro 2. Quem decide a rota de um ponto pro outro é você. Aí você vê, se eu vou por dentro do rio, se eu vou por cima da montanha, se eu vou por dentro do mato, você olha o mapa e vê qual é o melhor percurso. Traça ali. E aí eu comecei a praticar esse esporte. E por eu ter desenvolvido um preparo físico muito bom na época, por causa do curso paraquedista, eu acabei me tornando muito bom também no esporte. E aí eu fui 3 vezes campeão da Brigada Paraquedista, 2 vezes campeão do Comando Militar do Leste, que são todos os quartéis do Rio, Minas, Espírito Santo. Fui convocado para a equipe do Exército. Disputei seletiva para fazer parte da seletiva da equipe do brasileira, para competir um mundial lá fora. E aí, essa minha mudança de mentalidade, né? Eu sempre fui um jovem muito ansioso por trabalhar na roça, e era ansioso e comia muito, era sempre acima do peso. Me formei ainda acima do peso, não tinha uma mentalidade adequada. Então, quando você coloca um objetivo, cara, eu vou ser paraquedista. Então, o que precisa ser para ser paraquedista? Eu preciso entrar em forma, eu preciso fazer tantas barras. Eu não consigo fazer tantas barras, então eu vou treinar, eu vou perder peso. E aquilo ali mudou um pouco a minha mentalidade. Eu descobri que não era só no intelecto que eu era capaz de aprender qualquer coisa. Eu era capaz de fazer o que eu propunha a me fazer. Então, se eu botei na minha cabeça, meu irmão, eu vou ser paraquedista, eu fui lá e fui. E depois eu botei na cabeça, eu vou ser atleta disso aqui, eu vou competir. Eu vou ser a nível nacional, vou ser um dos melhores do Brasil, e fui. Aí nisso... Eu comecei a mudar um pouco a minha mentalidade também. Lia livros e tal. Eu fui melhorando a minha performance no decorrer do tempo. Então, mas depois desses 5 anos, você fez o quê? Você continuou a carreira ou não? Não, aí depois de 5 anos, aqui na Brigada Paraquedista, eu estava completando 10 anos. Então, por algumas desavenças que eu tive no quartel, principalmente por causa de agenda, porque, por exemplo, assim, eu era paraquedista, e era militar dentro do quartel paraquedista. Mas eu também tinha minha vida de atleta. Só que o atleta, quando ele é atleta dentro do quartel, ele tem que treinar por fora. Ele tem o treinamento militar dele dentro, mas não é suficiente para você treinar assim, a nível de ponta nacional. Então eu sempre tive que treinar por fora. E eu precisava sempre de liberação para competir a nível nacional. Então eu tinha campeonato brasileiro, campeonato sul-americano, eu tinha que viajar. Eu tinha que ir lá para o Rio Grande do Sul. Eu tinha que ir lá para o Nordeste para fazer uma etapa do brasileiro, eu tive que ir para Manaus. Então, essas viagens eu sempre tive que pedir licença pro meu quartel, pro meu comandante, né? Me libera para eu ir para competir. E eram competições civis até então. As competições militares eu era convocado. Então, quando eu era campeão da brigada, quando eu fui campeão do CML, eu era convocado e podia treinar para isso. Só que até eu chegar na equipe do Exército e ser convocado e só treinar, demorou muito. E aí eu tive muito confronto com superiores que não aceitavam. Cara, você não está na equipe do Exército ainda, você não está convocado, então hoje tem campo. Hoje tem serviço, você tem que tirar serviço. E isso começou a me deixar incomodado. Tipo, cara, eu não tenho liberdade para treinar. Eu não estou feliz com isso aqui. Eu quero treinar, eu quero competir, eu quero ser o melhor do Brasil, eu quero ser o melhor do mundo. E os caras não estão deixando. Eu tava com uma agenda dupla ali, né? E aí eu comecei a perceber dentro de mim que eu não tinha tanta liberdade que eu achava que tinha. Aí começou a ter operações, a gente foi... O meu batalhão participou daquela missão do Complexo do Alemão. Teve umas férias minhas que eu fui chamado no meio das férias para ir fazer uma missão. Então aquilo começou a me incomodar. E aquilo começou a mexer com o meu psicológico também. E aí eu tomei uma decisão de começar a me preparar, fazer uma faculdade para tentar um concurso público melhor. Algum trabalho que trabalhasse por plantão, trabalhasse um pouco menos, que a vida no quartel é muito dura. Você trabalha de segunda a sexta, durante o expediente, e ainda tem o serviço no final de semana, que é tipo um plantão.
quartel tá lá, alguém tem que tomar conta. O sargento de hoje que vai tomar conta é esse. Então, era uma rotina muito, muito sugada. Aí tinha os exercícios físicos do campo, que você ficava 7 dias. Tem uma missão lá em Manaus, um salto. A gente saltava na água. Saltava em Mangaratiba para treinar. Depois vai demonstração de salto lá em Manaus. Então, você tinha uma viagem. E aquilo estava atrapalhando as minhas competições. Eu já não estava mais naquela vibe, eu queria competir. Mas também aquilo estava mexendo com a minha liberdade. E aí, no fundo, eu fiz uma introspecção comigo. Aí já estava fazendo outros concursos públicos, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, concursos que pagam mais. E aí eu falei, cara, se eu estou procurando uma prova para passar, então eu quero sair do quartel. Então, se eu quero sair do quartel, o que eu quero? E aí eu fiz uma introspecção comigo e eu pensei, cara, o que eu quero é liberdade. Eu quero poder viajar sem ninguém me controlar. Não quero que alguém diga assim, não, você não pode viajar, porque amanhã tem missão, amanhã tem serviço, amanhã tem não sei o quê. Então, quando eu me via que eu era feliz competindo, não era porque eu estava indo competir, era porque eu estava indo viajar. Então, eu gostava de conhecer lugares. Gostei de conhecer Manaus, gostei de conhecer o Nordeste, gostei de conhecer Curitiba, porque eu ia por causa das competições. E aí, quando eu fechei 10 anos de exército, no exército você estabiliza com 10 anos. Você fechou 10 anos, você é estável, você não é mandado embora para nada. Só que se você sair um dia antes, ou seja, com 9 anos, 11 meses e 29 dias, você ganha uma pecúnia, uma saída, um salário, porque você ficou esse tempo. E aí eu cheguei nesse momento. E eu pensei, cara, se eu sair agora eu ganho uma grana, se eu sair amanhã eu não ganho grana nenhuma. Mas eu também não tenho nada certo. Passei em alguns concursos, fiquei suplente, mas não tenho nada certo. Mas eu tava tão incomodado com aquilo, que aquilo tava me ferindo muito. Eu já tava batendo boca com superiores, tava sendo preso, tava sendo punido. Já não tava mais sendo satisfatório pra estar ali, né? Sem saco nenhum. Aquela disciplina, a hierarquia tava pesando demais. Eu não tava me sentindo livre. Então, quando bateu aquele mês, que faltava um mês antes de fechar os meus 10 anos, eu tinha que assinar um papel. Falando assim, eu quero me estabilizar. E aí eu falei, eu não vou assinar. Eu não vou assinar. E foi bem na época que eu estava concluindo o curso de mestre salto. E aí eu concluí o curso. Aí o comandante me chamou lá e falou, é isso mesmo? Você vai embora? Vai largar uma carreira estável? E vai fazer o quê? Eu falei, não interessa o que eu vou fazer, eu vou sair. Eu não estou contente aqui. E aí eu ainda tava com aquela dúvida, porque todo mundo te instiga, né? Todo mundo, meus pais, todos os meus amigos conhecidos, cara, tu lutou tanto pra fazer um concurso público pra passar, é instável, você vai se aposentar nisso aí, ganhando um salário bom, você vai largar isso pra nada? Aí eu falei, aí bota aquela pulga atrás da orelha, eu falei, cara, mas eu não tô feliz. E nessa época eu conheci minha esposa. Um beijo pra minha esposa, mãe dos meus 2 filhos. E aí ela falou, tu quer sair? Eu falei, eu quero. Tá incomodado, né? Eu falei, tô incomodado. Então sai, pô. Aí eu falei, e ela foi a única pessoa que falou, sai. Que te apoiou. Que me apoiou. Porque todos os outros falou que eu era maluco, que era um absurdo. Pessoas de dentro do quartel. Não, cara, isso vai passar, tu tá estressado, daqui a pouco tu vai pra uma função melhor. Aí eu pensei, é mesmo. Daqui a pouco eu ia ser promovido, ia pra uma função mais burocrática. Talvez até nem ia saltar de paraquedas mais, não ia pra mais exercício físico. Exercício de campo, né? Não ia mais, ia ficar atrás do papel. Falei, meu irmão, mas se eu tô no exército é pra ralar carcaça, é pra saltar de paraquedas. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo que eu quero? É ir pra trás do papel? E se eu gostar? Aí sim que eu não saio. Então eu me vi que eu tava numa situação incômoda, mas também numa zona de conforto financeira, de estabilidade e tal. Falei, meu irmão, se eu não sair agora, eu não saio mais. Porque daí eu vou estabilizar, eu não tenho mais o incentivo do dinheiro pra sair. Eu vou estar promovido, vou estar numa função mais fácil, e aí a areia movediça só vai te puxando, e daqui a pouco eu vou estar lá barrigudão, gordão. Quanto que era o salário naquela época, tu lembra? Eu devia ganhar uns 5 mil, 6 mil reais na época. Quantos anos atrás? Isso era em 2015. 8 anos. Né? Hoje deve estar uns 8 mil por aí, um terceiro sargento deve estar ganhando. Era um dinheirinho bom, né? Era um dinheirinho bom, um dinheiro bom, acima da média, pô. O salário mínimo na época devia ser menos de 1.000. Menos de 1.000 na época, era um salário bom. Ano após ano, pessoas fazem, o concurso público geralmente é 1.000 vagas por ano e tem uns 100 mil inscritos. É muita gente querendo isso aí. Eu vi, tem que, eu acho que uns
vou colocar uns 2 anos atrás que eu vi uma matéria sobre. Para tenente, tava R$8 mil. Pô. Para tenente. Então E depois tu vai sendo promovido, né? Tu é entra um tenente, depois tu já vai considerável bom, né? É bom, pô. É bom. Ninguém disse que não é bom. Mas se estabilizar naquele ali, né? Mas, e a mas já não estava estabilidade satisfeito também, aqui né? no Brasil tem um culto à estabilidade, né? Nossa, ele não vai ser mandado embora, nunca mais. Acaba sendo cultura. A cultura na trabalhar CLT. Não, você trabalhar como CLT, por carteira assinada. Isso. Aquele dinheirinho fixo. Isso, né? Porque a pessoa tem aquela falsa sensação de estabilidade que eu não posso ser mandado embora, que meu salário sempre vai cair. E é verdade, né? No concurso público, o teu salário sempre vai cair. A não ser que você trabalhe num estado, numa prefeitura, e que às vezes fale e quebrou, sabe? Que nem o Rio de Janeiro teve um tempo aí que entrou em regime fiscal, não pagou os seus servidores, mas isso é muito raro. Diferente quando tu trabalha numa empresa. Se a empresa quebra, tu é demitido e não ganha teu salário. Então tem essa falsa de estabilidade. Mas eu sabia que eu queria mais. Não sabia o que, mas eu queria mais. E aí eu saí. Acabei saindo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí, eu peguei a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, e a gente foi viajar para um mochilão por 5 países. Foi Chile, Bolívia, Peru, Argentina e Paraguai. Foi a primeira viagem que a gente fez. Daí que surgiu a ideia de fazer as viagens, né? Aí ali eu me senti, aqueles 10 anos que a minha liberdade foi cerceada no quartel, ali eu senti de novo toda a liberdade para sempre. Um garoto da roça, que nunca tinha saído da roça, e depois ficou o tempo todo no quartel. Eu consegui transitar por 5 países, conhecer outras culturas. Eu conheci o deserto do Atacama, eu conheci Machu Picchu, e eu vi aquilo tudo, culturas diferentes. Eu falei, cara, o mundo é muito maior do que isso que eu conheço. E eu gostei muito de conhecer. E a tua companheira topou de boa? Topou de boa. Eu conheci ela na época, a gente tava namorando há pouco tempo. 1 ou 2 meses. E eu falei, cara, eu saí do quartel, tô loucão e vou viajar por 5 países por 20 dias e vamos ficar onde é que dá. De barraca, vamos pegar carona. Vai comigo? Vou, pô, não tem nada pra fazer. Ela não tava trabalhando na época. Tava trabalhando só de freelancer, assim. Vou. Ela foi junto comigo. E é ali que a gente criou um relacionamento bom, né? A gente teve percalços ali. Eu comi comida ruim na rua, lá, comida estragada lá na Bolívia. Né? Você for pra Bolívia, não coma nas barraquinhas da rua. Comida é podre, vai passar mal. Já manda aí uma dica, né? Já manda uma dica. Lá na Bolívia e na Índia, não coma na rua. Cara, eu vejo aquelas comidas na Índia que nem posta no YouTube, Instagram. Cara, os indianos pegam tudo com a mão, aquelas águas escuras, tu vê que a comida é suja, quer água, cara. ele pega uma cumbuca assim, de água marrom e te serve. Pô, tu vê que a comida é suja, cara. Eu não tenho coragem de comer aquilo lá também, não. E aí eu voltei dessa viagem, tinha um dinheiro que eu investi, comprei um carro no leilão. Qual foi os 5 países que você foi? Você falou foram 5, né? Chile, Bolívia, Peru, Paraguai e Argentina. A Argentina e Paraguai foi só de passagem, assim. Passei pelo norte da Argentina e o Paraguai passei por Assunção, só porque eu peguei um ônibus, passei por ali, mas o que eu conheci mesmo foi o Atacama, no Chile, a Bolívia, lá no Lago Titicaca, e até as ruínas lá incas. Mas tu fez como as conexões? Tu foi de ônibus, carona, avião? Eu fui de avião até Curitiba e de lá eu fui de ônibus em ônibus. Até chegar no meu destino. E depois fui indo Aí, dentro do Atacama, para atravessar, eu contratei um tour com uma viagem 4x4. E aí foi 4 dias, bem maneira essa viagem. Uma viagem tradicional que o pessoal faz de 4x4. Tudo incluso, hotel e tal, bem legal. Eu nunca vi pessoalmente, mas o deserto do Atacama, por foto que eu conheço, é muito bonito. É muito bonito. Lá tem, no final do deserto do Atacama, ele entra na Bolívia. Lá tem o Salar, que é um maior deserto de sal do mundo. Assim, um horizonte infinito de uma placa branca de sal, assim, muito bonito. É muito maneiro. Lá o deserto do Atacama também tem um céu muito bonito, que é o deserto mais alto, né, do mundo. Então o céu é muito limpo, é muito seco. O céu fica muito, muito bonito mesmo. Teve um amigo meu que viajou pra lá, eu fiquei vendo as fotos que ele posta, né? Eu falei, pô, muito bonito mesmo. E eu tenho vontade de conhecer também. É massa, vale a pena. E não é tão caro, não. Eu recomendo quem for fazer, que faça, porque tem 2 tours. O que sai do Chile
e vai pra Bolívia, e daí você pode voltar pro Chile ou ficar na Bolívia. Mas tem o tour que sai da Bolívia, vai pro Chile e você volta pra Bolívia ou fica no Chile. Mas da onde você iniciar, se você iniciar no Chile, porque o deserto do Atacama ele começa no Chile e termina na Bolívia. Se você começar o tour no Chile, você vai pagar o preço da moeda do Chile. Se você pagar o tour e contratar o tour na Bolívia, você vai pagar a moeda da Bolívia, que ela é muito mais desvalorizada em relação ao real do que o Chile. Então é mais barato você comprar da Bolívia pro Chile. E como é que você veio para se manter esse tempo todo fora do Brasil? Não, mas essa viagem foi curtinha. Foi 20 dias só, e aí eu voltei pro Rio. Voltei pro Rio, entendi. Foi só 5 países. E aí eu passei um período de 1 ano, mais ou menos, que eu tava desempregado, não tinha sido chamado em nenhum concurso que eu tinha passado. Eu tinha passado em vários concursos, mas eles foram caindo, assim, porque, por exemplo, passei em vários concursos. Só que daí eu tinha teste de físico num, teste psicotécnico no outro e teste de exame de saúde no outro. E às vezes as datas conflitavam. Então, por exemplo, eu tinha passado aqui no Rio num concurso e um outro lá em Santa Catarina, lá PM de Santa Catarina. E aí caiu no mesmo dia. Psicotécnico num lá e exame de saúde aqui. Aí eu tive que escolher. Aí eu escolhi o que pagava mais. E eu perdi lá. Então, dos 3, 4 concursos que eu tinha passado, eu fui perdendo. Qual que você ficou? Aí eu fiquei nesse de perito da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Que é o que você trabalha hoje. É o que eu trabalho hoje. E aí, quando eu voltei pra cá, voltei pro Brasil, depois com aquela sensação da viagem, de liberdade, eu tava sem emprego, sem trabalho. E aí eu voltei a fazer concurso público. Só que daí eu fiz um concurso mais menor, né? Com salário baixinho, salário de R$1.000, só com auxílio alimentação e tal. Esses concursos de conselho de classe, tipo OAB, conselho de medicina, conselho de odontologia. Fez vários, assim, de auxiliar administrativo nível 6, assim. É um concurso fácil, uma vaga, ninguém faz, o pessoal tem medo de fazer. Olhei o edital, caí alguma coisa que eu já tinha estudado, de direito, alguma coisa que eu estudava por fora. Eu já estava afiado para o concurso público, eu estava mirando Polícia Federal e tal. Vou fazer. E aí eu fiz e passei. E aí eu fiquei numa dessas autarquias aí, trabalhando por um período. Aí sim, aí aquilo que eu mais temia aconteceu. Eu trabalhei atrás de um computador, com papel, de segunda a sexta, de terno e gravata. Fugiu lá do quartel, né? Fugi do quartel, fui trabalhar na Carioca, aqui no Rio de Janeiro, de terno e gravata. Botava o meu terninho e gravata, morava em Anchieta na época, pegava o metrô na Pavuna, ia até a Carioca, ia a linha do metrô inteira até a Carioca, de terno e gravata no calor do Rio de Janeiro, para trabalhar de segunda a sexta. Tava na corrida dos ratos, ganhando mal, ganhando bem menos que eu tava no quartel, e trabalhando com uma coisa que eu não gostava. Aí, se no exército eu demorei 10 anos para encher o meu saco da disciplina, lá eu demorei 3 meses. 3 meses só. Em 3 meses eu já tava dando murro na parede, o que eu tô fazendo aqui, o que eu fiz na minha vida. E sonhando com a minha viagem, né? Que eu tinha feito. Falei, cara, eu tava tão feliz viajando lá por 20 dias no Atacama. E agora eu tô aqui. Eu tinha o cenário mais catastrófico de trabalho eu tinha. Longe, que é a maioria da realidade dos brasileiros. Trabalhar longe de casa. Então, deslocamento enorme. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Só o trajeto já é cansativo. Aqui no Rio, o pessoal que mora lá em Santa Cruz, Sepetiba, esses lugares longe de trabalho no centro do Rio, eu sei bem o que é isso. Japeri, então nem se fala. E aí soma com isso uma chefe chata. Era uma coroa lá, devia ter uns 80 anos, chata. E aí, na minha frente, tinha um cara que também era um coroa antigo, que trabalhava lá há muito tempo e só se queixava da vida. Hoje tá chovendo, hoje tá calor, hoje tá horrível, hoje o trabalho não aguenta. O dia inteiro reclamando. E eu falei, Jesus amado, o que eu tô fazendo aqui? E aí é bom você ter esses contrapontos, né? Você acha que tá ruim, mas sempre tem um lugar pior. Aí eu falei, cara... Aí eu falei com a minha esposa é muito sábia. Cara, vê o que tu quer da tua vida. Vai ficar nisso aí? Sai, ué. Aí eu falei, não, preciso desse dinheiro, não vou ficar sem fazer nada. E vamos esperando. Aí que eu tinha um período Esperar uma outra coisa primeiro. Esperar. Aí eu continuei estudando para tentar passar em outra coisa. Aí eu tinha um tempo vago, que era quando a minha chefe ia embora. Umas 3 horas da tarde ele ia embora. Eu tinha um tempo até as 4h30 sem ela perturbar. E o trabalho lá era muito tranquilo, eu fazia tudo de manhã. Eu tinha tempo vago. Eu falei, cara, eu vou pesquisar minha próxima viagem.
Aí eu comecei a pesquisar roteiros, que eu tinha um sonho de conhecer. Aí eu comecei com Tailândia. Nossa, adoro Tailândia e tal, beleza. Mas daí ia ver o preço da passagem, caríssimo. Não tem grana pra isso. Aí, não, vamos ver a Europa. Pô, é a Europa, pô, tudo em euro. Pô, o euro na época devia ter uns 3,5, 4 conto. Vai ficar meio salgado, não dá. Aí fui puxando. Quem sabe o México. Mas também a passagem também não é muito barata. E fui puxando. Meu irmão, quando eu fui ver... Reduzindo, né? Foi reduzindo. Fui chegando cada vez mais no Nordeste brasileiro. Não, também não dá. Vem puxando. Fui puxando todo, meu irmão. Chegou em Ilha Grande. Era o que eu tinha. Pô, vou pra Ilha Grande aqui do lado. Se eu puxasse mais um pouquinho, eu ia parar em Madureira. Era o que tinha, cara. Era o que tinha financeiro e tempo, né? Porque ou você tem tempo, ou você não tem dinheiro, ou vice-versa. Então eu não tinha nem tempo e eu tava programando essa viagem, que era o recesso de final do ano, que as empresas geralmente fazem, uns 5, 6 dias. Então com 5, 6 dias você não dá pra ir lá pra Tailândia e voltar. Também não tinha dinheiro. Também não dá pra fazer grandes viagens. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Como é que eu poderia fazer uma viagem que não gastasse tanto dinheiro e conhecesse o maior número de países a baixo custo? Eu falei, se eu desse a volta ao mundo de uma vez só. Saísse pela porta de casa mesmo, Rio de Janeiro, peguei uma carona, fui em Minas e fui subindo no Nordeste brasileiro. E aí eu vou um pouquinho a cada dia. Uma hora eu vou terminar. Um pouquinho a cada dia, pegando carona, pegando um ônibus. Uma hora eu dei a volta no globo, conheci o mundo todo a baixo custo. Dá pra fazer, pensei. Aí eu pesquisei no Google. Na época Google não tinha inteligência artificial, não tinha ChatGPT. E aí eu pesquisei no Google, volta ao mundo numa vez só, em 2 anos, alguma coisa assim. E aí já tinha uma galera que já tinha blog, já tinha uma galera que já tava fazendo e ia botando o diário mesmo. Hoje eu passei por aqui, eu peguei esse ônibus, eu fiz isso. Eu falei, tá barbado isso aqui, hein? Gostei da ideia. Vou fazer. Pensei, falei, cara, é isso aqui que eu quero. Falei pra patroa e, como sempre, ela, bora, vambora. Com ela, isso, né? Que bom encontrou a companheira que topa tempo, tudo, né? Não tem tempo ruim. Eu falei, aí geralmente eu questiono ela, como assim bora? Tu vai comigo mesmo nessa? Assim, o que a gente tem a perder, cara? Tá num trabalho fodido, a gente tem uma graninha, ainda tinha aquela graninha guardada no quartel, não vai gastar tanto dinheiro. Aí eu comecei a fazer o meu planejamento estratégico, tracei uma meta bem específica e tracei um plano. Aí eu precisava achar um lugar pra ficar, pra dormir, sem gastar muita grana. Então não dava pra ficar em hotel muito caro. Aí eu encontrei um aplicativo na internet que você podia ficar nas casas das pessoas de graça. Você manda um convite e ela te recebe. Tipo Airbnb, só que de graça. Couchsurfing é o nome do aplicativo. Pô, legal, eu sei, não sabia disso não. É um aplicativo que se chama Couchsurfing. Hoje ele é pago, como a maioria das ferramentas, só que é uma taxa básica, assim. Você paga, sei lá, $50 por ano ou $20 por mês, alguma coisa assim. E você entra na plataforma, você cria um perfil, igual um Instagram, assim, e você vai tendo avaliações. Aí eu vou na sua casa, o Fabrício me recebe. E aí você me avalia, o Gustavo ficou na minha casa, ele é gente boa, lavou a louça, não sujou nada aqui, e aí você ganha uma avaliação positiva. Isso te dá informações para a próxima pessoa olhar teu perfil. O Fabrício recebeu ele e deu uma avaliação positiva, porque daí você consegue excluir os porcos, os vagabundos, os tarados, esses caras assim, vai excluindo. Aí encontrei esse aplicativo, beleza, já temos onde dormir, vamos dormir por aí. E aí o dinheirinho que a gente tentou fazer a viagem por carona, a gente iniciou, foi aqui para Dutra, pegar carona para ir até Juiz de Fora. Meu irmão, ficamos 2 horas lá para pegar uma carona, consegui uma carona com um caminhoneiro. Falei, cara, se toda vez para pegar uma carona for 2 horas na estrada no sol, cara, não vale a pena. Irmão, às vezes a pessoa fica até com vontade de dar carona, mas e o medo de ser... Que a criminalidade do Rio de Janeiro tá tão grande, não só no Rio de Janeiro, né, cara? Vamos falar só vamos botar no Brasil inteiro, Sim. Mas, cara, cada vez tá crescendo tanto que a pessoa fica com medo de dar carona, pô. Sim, não, com certeza. E eu ainda com a barba grande, cabelo grande. Na época eu tava deixando o cabelo crescer e a barba crescer. E aí a gente desistiu da carona ali mesmo. Ainda tinha uma barraca, acampava. E aí, como a gente tava ficando na casa das pessoas, as pessoas estavam nos recebendo bem, davam cama, davam comida e tudo. A gente acabou desistindo da carona e desistiu de acampar. E aí a gente acabou ficando só na casa das pessoas. E assim a gente foi indo. Conheceu o Brasil inteiro assim. Em 3 meses a gente conheceu o Brasil todo, do Rio pra cima. Foi Rio, Nordeste, Centro ali. Desceu pro Jalapão, aí foi pra Belém, Manaus de barco. E aí começou a jornada internacional. Venezuela, Colômbia. E assim a gente conheceu 67 países. 67 países. Em quanto tempo você fez essa aula? A minha meta, quando eu tracei,
antes de iniciar, era conhecer 70 e poucos países em 2 anos. Só que daí... E a gente foi indo. Aí a gente criou um canal no YouTube na época. É o mesmo canal que eu tenho hoje, só que eu mudei de nome. Na época, o canal se chamava iMochilei. Agora eu adaptei as minhas redes sociais, botei pro meu nome, Gustavo Amaral, para divulgar agora meu trabalho, que eu tenho um livro, eu divulgo meu livro, dou palestra hoje em dia, contando a minha história, contando como eu mudei minha mentalidade, como eu mudei minha inteligência emocional, como eu tracei metas, objetivos, como eu mudei meus hábitos. Hoje eu dou palestra de hábitos de alta performance, entre outras coisas. E quando eu tracei a meta, eu tracei assim, não, vamos viajar durante 2 anos. Durante 2 anos e vamos conhecer mais ou menos uns 70 países. E quando a gente chegou no 67º, ou seja, no 67, me chamaram para um concurso público aqui no Rio, que é uma daquelas provas que eu tinha passado lá em 2014, isso já tinha passado 4 anos. Que eu estava em excedente desse concurso, e aí o concurso que eu fui chamado, assumi um governador novo na época, e ele chamou todos os excedentes. E aí me botaram num grupo do WhatsApp, ela falou, que isso? Me botaram num grupo aqui, aí eu vi o nome do grupo, excedentes do grupo de perito. Eu falei, eu passei nesse concurso mesmo em 2014. Nem lembrava mais. Nem lembrava mais. Não, já não tinha lembrava, sabia, não tinha uma esperança, chamar, tinha uma esperança. Eu sabia que o pessoal tava se mexendo, tinha uma galera incisiva ali, tinha comissão, que ia pra LERJ, ia brigar. E eu acompanhava a distância, mas tava focado na minha viagem. O canal do YouTube já tava dando uma grana, a gente foi pra Cuba e deu um vídeo que deu um hype maneiro lá em Cuba, teve bastante visualização, a gente já tava conseguindo ganhar uma graninha ali e já tava começando a entrar mais dinheiro, não tava entrando mais dinheiro que a gente gastava, mas assim, não tava gastando tanto. A gente também parava pra trabalhar. Dava uma ajuda boa, né? Dava, a gente no México, por exemplo. No México a gente ficou 1 mês trabalhando. A gente ficou na casa de brasileiros lá, eles conseguiram os empregos pra nós. Era babá de dia, faxineiro de academia de tarde. À noite eu trabalhava de barman e a minha esposa de atendente da boate, fazia amizade com a galera do bar. Cortava grama no final de semana, trabalhava que nem um condenado 16 horas por dia. E no final do mês deu R$1.000, assim. Tipo assim, o salário do México, assim, horrível. E assim a gente foi indo, trabalhando e andando. Na Europa a gente passou muito perrengue, porque tudo era muito caro. Então eu tinha uma grana e eu dividi ela pelo número de dias que eu ia viajar. Então eu sabia que eu podia gastar mais ou menos uns 20, 30 dólares por dia. Né? Porque eu fazia em dólar porque era uma moeda universal. Só que na Europa não dava. Era muito cara a comida, não dava pra comer em restaurante, então a gente passava fome. Ou ia no mercado e comprava o que tinha. Comprava pacote de biscoito, comprava um pão, comprava só pão com margarina, porque a comida era muito cara. E hotel nem pensar, restaurante chique nem pensar. Se virava como podia. Se virava como podia. E muitas atrações a gente não entrou, porque, cara, não dá. Olha a Torre Eiffel aqui na França, que bonito. Quanto que é pra subir aí em cima? 20 € cada um. Falei, ih, meu irmão. Já era, não vou entrar. Eu conheço a Torre Eiffel. Não, olhei de fora, tirei uma fotinha aqui, beleza. Em Roma, a gente fez uma cartada lá. A gente ficou 2 semanas na casa de um tio trabalhando lá. Ele tinha um hotel. Ele deixou a gente ficar lá em troca de ajudar ele nas redes sociais. A gente ajudou. E ele deu uma cartada. Falei, cara, todo primeiro domingo de cada mês, as atrações aqui em Roma é grátis. Falei, opa, vamos ficar aqui até esse primeiro domingo aí. Aí a gente entrou no Coliseu de graça, entrou lá no Vaticano de graça, entrou nos museus lá, tudo de graça, porque era o dia gratuito. Era o primeiro domingo de cada mês. E aí foi assim que a gente conhecia os lugares. Senão, não conhecia. Aí tudo mudou quando a gente atravessou a Rússia de trem, aí a gente fez esse roteiro. A gente conheceu o Brasil inteiro, aí conheceu Venezuela, pegou a Venezuela lá numa braba também. O início da hiperinflação lá e tal. Lá na Venezuela tava de patrão, comendo lagosta, porque a moeda era boa. Chegava assim, lagosta, quanto é que é? 100 mil bolívares. E fazia os cálculos aqui. 20 mil reais, eu quero. É como se fosse ir pra Argentina hoje em dia. Como se fosse pra Argentina hoje em dia, mesma coisa. E aí a gente conheceu Venezuela, Colômbia, atravessou a América Central, México, trabalhou lá no México, juntou uma grana, foi pra Europa. Aí rodamos a Europa inteira, todos os países, inclusive aqueles mequetrefe lá, Bulgária, Romênia, Turquia. Conhecemos tudo, perrengue também, até que a gente foi pra Rússia. Aí na Rússia a gente pegou o trem e atravessou a Rússia inteira com o trem transsiberiano. Aí, jornada longa, às vezes tinha viagem de trem que durava 36 horas, assim, dentro do trem. Caraca, direto. Parava, assim, numa estação, mas continuava. E tudo tinha dentro do trem. A gente levava miojo, tinha água quente, tomava banho e tudo.
Aí atravessamos a Sibéria, pegamos uma temperatura lá de menos 18. Cuspia pra cima, caía gelo na tua cara. Tão frio, andava em lagos congelados, assim, muito maneiro. Aí até que a gente entrou na China. Aí a China também, o preço mais ou menos ok, dava pra se manter, dava pra comer bem, mas ainda não dava pra se hospedar. Aí quando a gente entrou no Sudeste Asiático, que foi ali Tailândia, Mas Camboja... todos esses países que você passou, tinha esse aplicativo de você dormir na casa das pessoas? Tinha. O único que não tinha era Cuba. Cuba não tinha, e Cuba a gente pagou uma casa. Lá Cuba, o governo de Cuba controla. Inclusive não tem Airbnb, não tem nada. Você fica na casa das pessoas e as pessoas têm que declarar isso pro governo e o governo pega uma grande parte desse dinheiro como hospedagem. E é taxado, é a mesma coisa, é 20 dólares por dia, taxado. E aí a gente ficou assim lá, ficou 2, 3 dias. E aí a gente foi indo. Aí quando chegou na Tailândia, Camboja, a gente viu que o real era bem valorizado lá. Então a gente parou com esse couchsurfing de ficar na casa das pessoas, que já tava cansado já de... É foda você não ter um lugar seu, né? Pô. Porque essas experiências eu conto no livro também. E pessoas estranhas, né, cara? Não, cada casa foi uma casa diferente. Teve uma casa lá na Rússia, o cara deixou a gente dormindo na sala e os gatos correndo por cima da gente na madrugada. Era briga de gato. Ainda com gato. Na Alemanha, um cara passou mal, deu pedra nos rins, ficou 5 dias internado, deixou a gente sozinho na casa dele, cuidando do gato dele. Quem recebeu a gente foi o gato. Teve um cara no Equador que falou: eu tenho um sofá aqui na sala, quer? Falei, quer, é o que tem. Só que quando a gente chegou lá, tinha mais 4 pessoas. Caramba. Eu, minha esposa, mais 4 pra dividir um sofá. Um sofá. Na Polônia, o cara falou: vocês vão ficar na lavanderia. Dormimos no meio das máquinas de lavar, batendo. É assim. Mas, claro, também teve muito bons. Teve um cara um cara rico, na beira da praia, deu uma suíte pra gente. Eu vou dar uma suíte pra vocês, tá bom? Falei, meu irmão, tá bom. Os europeus lá também, meu irmão, a geladeira é de vocês, pode abrir, pode comer o que quiser, tá liberado. Tem gente que recebeu a gente com churrasco também. Vou fazer um churrasquinho hoje. Beleza, aí que a gente... Tem a parte ruim, mas também tem a parte boa, né? Tem. A gente foi em mais de 100 casas diferentes até chegar na Tailândia. Na Tailândia a gente já tinha dinheiro, já era o final da viagem, já conseguia visualizar que já estava acabando, o dinheiro tá no controle ainda. E aí eu tinha dinheiro para pagar hotel. Por exemplo, a gente ficou num hotel no Vietnã, lá em Hanoi, na capital, na virada do ano, de 31 para 1, de última hora, sim, pagou 2 dólares. Muito barato. De última hora, se fosse pegar alguma coisa no Réveillon em Copacabana, imagina quanto que tu ia pagar numa hospedagem. Ia perder uma grana. Ia perder uma grana feia. E lá era tudo muito barato. Comia lagosta também a 3 dólares na beira da praia. Tudo muito barato. Não na Tailândia, mas sim no Vietnã. Tailândia era um pouquinho mais caro. E aí, quando começou esse burburinho para eu voltar pro concurso, eu ainda estava na Malásia. E eu já tinha uma passagem comprada para a Índia. E aí os caras falaram, volta que vai ter que tomar posse. Eu falei, não vou voltar agora, vou contar com a sorte. Vou esperar mais um pouquinho. E aí eu esperei mais um pouquinho, conheci a Índia, conheci o Nepal. E aí um cara me ligou, cara, vem que o governador já tomou posse, já assinou aqui, vai sair no Diário Oficial logo para começar o curso de formação. Vem, senão tu vai perder. Falei, então tá bom, então volta. Aí eu peguei uma passagem, gastei todo o resto do meu dinheiro. Eu devia ter uns 7, 8 mil reais. Pra vir embora. Pra vir com uma passagem de última hora, assim, de uma semana antes, do Nepal pra São Paulo. E depois uma conexão pro Rio Grande do Sul. Fui direto pro Rio Grande do Sul. Fiz uma surpresa pra minha mãe. Ela tava almoçando lá, quase engasgou com a comida, porque foi de surpresa, não avisei que ia voltar. Tem esse vídeo no YouTube também, eu voltando. E aí voltei, tomei posse nesse concurso e tô nele até hoje. Trabalhando. E nas horas vagas, que eu trabalho de plantão, nas horas vagas eu tô aí. Escrevi o livro para contar a história, todos os pensamentos que eu passei, todas as dúvidas que eu tive. Inclusive esse livro é seu. Pô, obrigado, hein, cara. E aí eu conto também como minha mentalidade mudou, o que fez ela mudar, como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Acredito que se eu estivesse no quartel, eu não seria tão indisciplinado como eu fui na época. Se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, eu talvez não seria tão ansioso na época de viagens. Eu fiz a viagem, às vezes, muito corrida. Às vezes tinha uma pressa que não era necessário, sabe? Às vezes, tem que ir embora, tem que correr. Mas poderia ter aproveitado melhor. Claro que eu também quanto mais tempo você fica, mais dinheiro você gasta. Verdade. Então eu tinha essa mentalidade. Pô, não vou ficar uma semana aqui em Paris gastando em euros, sendo que eu conhece, vai para o próximo país que é mais barato.
Então, aí conta toda a minha transformação desde a roça, passando pelo quartel, todos os ensinamentos até chegar na vida que eu tenho hoje como perito e o pai de família que eu sou hoje. Tenho 2 filhos que são a minha realização hoje, Heitor e Murilo, um beijo para eles. Um tem 3 anos, o outro tem 6. E é para eles que eu trabalho hoje, que é para transformar esses 2 garotos em homens de bem que sejam úteis para a sociedade. Pô, e o caminho tá bem, né, cara? Tá bem. E, pô, aí com certeza eles vão crescer, vai ver a tua história que você contou um pouquinho aqui, ó. O título já diz, né? A gente começou a falar da história do cara, Gustavo Amaral, da roça, né? Da roça ao mundo. Você já dá pra ter ideia do que o cara tá contando aqui, né, irmão? É. Pode ter certeza que eu vou ler e depois eu vou te passar um feedback. Show de Tá, bola. cara, agradeço pelo presente, tá? E eu acabei de esquecendo, eu falei da The Gift no início, eu acabei esquecendo de te dar teu presente também. Opa! Tem um presente pra você aqui, ó. Show de bola. Isso aí é o nosso copo aqui do podcast. Gráfica The Gift mandou pra você esse presentão aí. Olha aí, muito obrigado, The Gift. Muito bom. Aí, maneirinho, ó. Copinho Esse do copo é bacana. muito Vou bom, usar, Gustavo. tomo muito café. Aí. Vou tomar um cafezinho aqui. Não bebo, mas uma aguinha gelada também aqui pra conservar água gelada. E Muito ele obrigado. conserva quente e gelado também, cara. Show de bola, muito obrigado. E a galera que quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre minhas palestras... Pode divulgar aí, fica à vontade. Pode me seguir lá no Instagram. Tem Instagram, TikTok, tudo com o mesmo nome. YouTube também. Gustavo Amaral 2.0. 2.0 reflete muito essa mudança que eu passei nesses últimos anos de querer contar, né, a minha história. Porque às vezes as pessoas às vezes reclamam muito da sua vida porque não tem um parâmetro para comparar. Às vezes, no livro eu conto isso aí, que eu me queixava muito da minha vida na infância, que foi sofrida, que eu tinha que caminhar para ir para escola, que eu trabalhava na roça, e eu achava aquilo tudo muito horrível até conhecer minha esposa. A minha esposa me contou a infância dela, que ela vivia na favela do Chapadão, onde tinha confronto, tiroteio quase que toda semana. Então, um ambiente hostil dentro de casa. Então, às vezes, ler uma biografia de alguém, não precisa ser a minha, pode ser de qualquer outra pessoa. Entender a história de outra pessoa vai fazer você ter uma referência para você comparar a sua vida, para você, às vezes, não reclamar tanto da sua vida e dar mais valor ao copo cheio. Isso aí, cara. Cara, quero agradecer você por ter vindo aqui hoje mais uma vez. Acho que o nosso bate-papo aqui foi bem legal, gostei bastante. Tá? Galera, ó, vou deixar um recado aqui pra vocês. Esse livro aqui já é meu, tá? Esse aqui eu vou levar pra casa, vou ler com muito carinho. Mas se a galera quiser comprar o teu livro, Gustavo, como é que a gente faz? Ela pode entrar no meu Instagram, me manda um direct lá, ou lá eu mando, tem uns links que você pode adquirir o e-book, né? Que tá o link lá no meu Instagram, Gustavo Amaral 2.0. Você compra o e-book e na hora ele chega no seu e-mail e você lê. Para quem tem Kindle, pode comprar na Amazon, também tem um livro. E o livro você encontra para entregar, o livro físico, para chegar na sua casa, bonitinho, na editora Clube dos Autores. Também esse link está lá no meu Instagram. Ou você pode ir direto no site do Clube de Autores, coloca lá no nome do livro, Da Fazenda ao Mundo, ou coloca meu nome, Gustavo Amaral. Você vai encontrar o livro, ele chega na sua casa bonitinho e você pode ler ele tanto no seu Kindle, livro físico ou o e-book, você pode ler no celular, no computador. É isso, galera. Esse foi mais um Bacana Podcast. Agradeço a vocês que nos acompanharam até o final. Tá? Vocês que estão nos assistindo, peço que você dê aquela ajuda, larga aquele like, ajuda um amigo para divulgar o nosso trabalho. Isso é muito importante pra gente. E você que ainda não é seguidor do canal, segue a gente aí, ativa o sininho. Tamo junto. Abraço. É isso, mano. Show de bola, meu.